Dagmar, ficar em paz é uma experiência maravilhosa. Hellinger, encontramos a paz quando deixamos em paz, por exemplo, os mortos. Eles têm paz. Numa bela passagem das Eglésias do hino Rei que afirma sobre os que morreram precocemente, os que morreram cedo desabituam-se mansamente das coisas da terra. Eles necessitam algum tempo para se desacostumarem da vida. Encontram-se num outro domínio, onde precisamos deixá-los. No poema Orfeu, Eurídice e Hermes, também de Rilke, Orfeu quer resgatar Eurídice, porém ela excita porque estava em si, e estar morta a preenchia com uma plenitude. Mais alguma coisa, Dagmar? Seu olhar também mostra muita lucidez. Novo subtítulo: Do fogo às cinzas. Do fogo às cinzas. Dagmar. Estou me sentindo muito, muito bem, mas existe algo que não estou com muita vontade de expor aqui. Hellinger, não exponha. Você precisa primeiro ter clareza sobre se é certo para você, se convém. Quando há dúvida, não convém. Dagmar. Para mim está bem. O fato é que notei. Hellinger, não. Minha percepção é que não convém no momento. Hellinger para o grupo. É importante que o terapeuta se mantenha a serviço dos segredos e os respeite. Os que é forçado a vir à luz sem brilhar por si mesmo se apaga depressa. Ida. Quando vejo o que acontece aqui, compreendo e não compreendo ambas as coisas ao mesmo tempo. Hellinger. O que tem grandeza toca, mas não se deixa aprender. Permanece um mistério que tenta analisá-lo para ganhar um conhecimento exato. Apenas as cinzas do fogo. Novo subtítulo: Cessaram as dores nas costas. Uti, estou bem. Estive muito cansada, mas agora estou presente de novo. Sinto a necessidade de agradecer a todos aqueles que me deram algo e colaboraram comigo para colocar minha família. Sim, no momento estou simplesmente bem e já não tenho dores nas costas. Tinha esquecido de dizer isso. Constelação de Brigitte, a lei da compensação pela igualdade não respeitada. Brigitte, já que decidi fazer alguma coisa, gostaria de ter a minha vez agora. Hellinger, esteja à vontade. E Brigitte, devo configurar minha própria família de origem ou de minha filha? Pois meu problema é com minha filha. Hellinger, coloque sua família atual. Todos os homens, mulheres e filhos. Brigitte, sou casada pela segunda vez. Meu primeiro marido se separou de nós e posteriormente faleceu. Hellinger, por que vocês se separaram? Aconteceu alguma coisa? Brigitte, estudei psicologia e me formei. Não precisava mais dele. Hellinger, aqui atua a lei da compensação. Num casamento, quando um parceiro ainda aprende uma profissão e o outro sustenta, o que foi sustentado abandona o casamento, porque não pode mais compensar o outro. No casamento não se tolera nenhum desnível. Tudo tem de ser compensado. Também, quando a mulher paga os estudos do marido durante o casamento, ele a deixa logo que se forma. Você ainda deve algo a ele. Brigitte, tenho uma lembrança muito precisa das fraquezas dele, mas sei que ainda lhe devo alguma coisa. As lembranças são intencionais. Brigitte, ontem e anteontem procurei fotos dele para colocá-las num quadro de fotos, mas minhas filhas tinham-os. Hellinger, suas filhas resgatam o que você negligenciou. Brigitte, elas me furtaram todas as fotos, não encontrei nenhuma.
Meu marido casou-se de novo e tive 2 filhos com a segunda mulher. Hellinger, precisamos deles também. Bridget, meu segundo marido trouxe 2 filhos para o casamento. Sua primeira mulher morreu. Hellinger, quando Bridget colocar sua família, vou colocar logo a ordem. Isso é extremamente simples nesse caso. E figura 1, Hellinger coloca todos de volta em forma de círculo no esquema. Então pergunta: como estão as filhas? A primeira filha, entre aspas, criança problemática, e ela diz cercada de força. Segunda filha diz completa. E terceira diz impressionada. Quarta filha, sinto-me bastante bem. Hellinger, como está o pai, primeiro marido? E ele diz: desde que soube que as minhas filhas furtaram as fotos, fiquei muito emocionado. Antes não sentia nenhuma relação. E Hellinger fala: as filhas pertencem ao pai. Aqui a mãe não tem nenhum direito sobre elas. Pertence à família do pai. Como está a segunda mulher? Bem. Quinta filha, bem. Hellinger, todas estas são irmãs de vocês? E sexto filho diz: é mulher demais. E Hellinger fala: para você sim. Como está o segundo marido? E ele responde: creio que essa distância aqui não é casual, mas está bem assim. Hellinger, como está sua primeira mulher? Primeira mulher, bem. Hellinger, como estão seus filhos? Sétimo filho, é um clube legal. Oitava filha, bem. E para a representante de Bridget, ele pergunta como está a mulher. Ela diz: não estou bem. Tenho a sensação de estar sendo sufocada. Tudo isso é demais para mim. Gostaria de estar num círculo menor. Primeira filha, gostaria de ir para mais perto do meu pai. Hellinger, justamente. Então Hellinger muda a imagem, colocando os filhos um pouco mais próximos do pai. E então diz: mulher, assim é melhor. E então pergunta. E a mulher diz: assim é melhor, bem melhor. Só fico um pouco triste por ter perdido as filhas. Tenho um forte sentimento em relação a elas. Hellinger, você as perdeu. Elas pertencem ao seu primeiro marido, ao sistema dele. Você não tem o direito de tirá-las dele. Você as deve a ele. Bridget, estou a ponto de separar-me de meu segundo marido. Hellinger, você também não tem lugar no sistema dele, nem no primeiro nem no segundo. Hellinger configura a imagem solução. E pergunta à representante Bridget como se sente aí. E ela diz: é bom também. E Hellinger diz: é adequado. Mulher, e pergunta, ela diz: também está em ordem. Sim, é melhor dar espaço. Segunda filha, é a primeira vez que tenho um sentimento vivo por minha mãe. Primeira filha, agora tenho contato com ela. Hellinger, aqui se percebem as consequências de uma separação leviana. Assim, a gente perde os direitos. Você quer colocar-se ali? Hellinger, a Bridget quando ela ocupa o seu lugar. Se você quiser, ainda pode experimentar algo para si. Bridget, sim, eu levei a pior. Hellinger, não. Você apenas assume as consequências de sua decisão. Caso contrário, são as filhas que as assumem. Bridget, tenho que assumir as consequências. Hellinger, justamente, mas você ainda não aceitou. Bridget, sim, é possível. Hellinger, justamente, porém, essa dor cura. Ela reconcilia as filhas com a mãe. Está bem assim? Bridget faz que sim com a cabeça. Hellinger, bem, foi isso. Para o grupo ele diz: aqui se pode ver que quando alguém faz algo por si mesmo, como ela fez, não pode fugir das consequências e precisa aceitá-las. Não se pode fazer injustiça a um homem e por acréscimo tirar-lhe também os filhos, que vai embora ficar sozinho. Os filhos ficam com quem sofreu injustiça. É um princípio importante. Bridget, a razão do início dos meus estudos foi que ele tinha um relacionamento de 1 ano e meio. Hellinger, ele também se tornou culpado. Esse é um aspecto adicional, mas não basta para anular o outro. Novo subtítulo: Ciúme e compensação. Cláudia.
Ainda tenho uma pergunta. Ela começou os seus estudos e os completou. Depois veio a separação. Mas quem foi embora foi ele, não ela. Foi assim que entendi? Hellinger fala: isso não tem importância aqui, pois a dinâmica está clara e não importa como foi resolvida em detalhe. No caso do ciúme, por exemplo, o parceiro enciumado quer induzir o outro a ir embora e não a ficar, mas age como se quisesse que ele ficasse. O ciúme é um recurso para afastar de si a culpa e empurrá-la para o outro. Assim, a pergunta sobre quem foi embora primeiro não tem maior importância para a determinação da culpa e de suas consequências. E embora pode ser também um favor que se faz ao outro, mas quando uma pessoa faz no casamento algo que nada tem a ver com ele e o faz à custa do parceiro, que tem de pagar por isso, essa pessoa liquida a relação. É diferente quando ela mesma custeia os próprios estudos. Você mesma os custeou? Brigitte fez que sim com a cabeça. Hellinger, então a dinâmica não é a mesma de quando o marido paga por eles. Quando o marido paga o curso para a mulher, ele sempre vai embora. E quando a mulher o faz para seu marido, ele igualmente vai embora, porque não existe mais paridade. Quando a mulher estuda e seus pais pagam, não há consequências, nem quando o homem estuda e seus pais pagam. No seu caso, porém, ainda atua outra dinâmica. Sua formação era uma tentativa de sair do relacionamento. Era vingança pela relação que seu marido mantinha. Aqui também vigora a lei da compensação. A pergunta é a seguinte: quem causou o outro mais dor? Ele a você ou você a ele? Onde estava a vingança maior? Aliás, era esse o tema de sua pergunta anterior sobre a compensação negativa. Você precisa ponderar isso, seja qual for a sua explicação para o caso. Inocência e vingança. O inocente é o mais perigoso. Ele tem a raiva maior e age de forma mais destrutiva no relacionamento porque acha que está com a razão. Perde o senso de medida. O culpado está sempre mais disposto a ceder e a reparar. Via de regra, a reconciliação fracassa não pelo lado do culpado, mas do inocente. Podemos deixar isso assim. Fidelidade e infidelidade. Tia, estou ainda pensando nesse assunto, que ela estudou psicologia depois que seu marido teve uma amante. Durante 1 ano e meio, apesar de tudo, resulta da constelação que ela perdeu seu direito sobre as filhas. Isso me atinge como mulher, porque eu sinto como injusto. Hellinger é injusto? Você está deixando de ver a culpa dos inocentes, com efeito que fica zangado, e o inocente não o culpado. Este, via de regra, não fica zangado com o parceiro, não tem esse sentimento, mas o inocente o tem, porque se sente com razão. Sua culpa é especialmente perigosa porque vem sob a capa da inocência e do direito. O que há de tão mal se alguém alguma vez tem outra relação? O que realmente se fere com isso? O inocente age como se tivesse o direito de reservar o outro perpetuamente para si. Isso é uma presunção. Persegue o parceiro em vez de tentar ganhá-lo pelo amor. Então o outro ainda deve voltar. Isto ele não pode fazer mais. Quando o inocente se vinga além da medida, o culpado já não pode voltar para ele, assim defendendo o mais humano e o senso de medida. Tenho um profundo respeito pela fidelidade, mas não por uma fidelidade assim. Ela deve resultar do amor. Muitas vezes se coloca a seguinte reivindicação: sou a única pessoa que pode ser significativa para você. Porém, muitas vezes, alguém chega a uma situação em que encontra outras pessoas importantes. O parceiro não tem o direito de persegui-lo, por isso precisa respeitar a situação como é. Assim, provavelmente haverá uma boa solução para todos. Esta só existe através do amor. Ficou claro? Trago ainda outra ponderação: a luta de um parceiro para conservar o outro. Frequentemente, sua energia do medo que a criança sente de perder a mãe. Assim, a exigência de fidelidade não visa tanto a parceria quanto a mãe. Também a fidelidade de um parceiro, principalmente quando envolve a abnegação, é uma transferência para o marido ou a mulher da fidelidade da criança à mãe. Essa fidelidade tem então algo de real.
Um exemplo a respeito. Um homem me escreveu que estava noivo, mas sua noiva lhe disse que o amor que sente por ele é apenas uma transferência. Ela deseja ser independente dele e ter também outras relações, porém, o rapaz achava que devia ser fiel a ele e aguardar que voltasse para aí. Escrevi-lhe uma carta mais ou menos nos seguintes termos: você está mostrando a sua parceira uma fidelidade semelhante à que os filhos sentem pela mãe. Por isso, o seu sentimento o engana. Ela não merece você. Ele me respondeu que se sentiu liberado no ato. Desfez-se imediatamente de sua aliança de noivado e sentiu-se disponível para o novo. Vingança adotada. Ute. Por um lado, ainda estou a voltas com o sistema de Brigitte, sobretudo com o rigor que tais princípios de ordem decorrem, e obviamente são verdadeiros, embora pareçam ter sido colocados apenas por você, isso ainda está me mobilizando. O outro lado tem algo a ver comigo e com minha mãe. No meu casamento, pois fui casada por muito pouco tempo. Também fui enganada e abandonei a relação. Senti-me totalmente inocente e isso me faz pensar de novo na identificação com minha mãe, pois com ela se passou algo semelhante. Meu pai agiu de boa fé quando a mandou para a casa da família dela com meu irmão doente, para que ele se recuperasse. Nesse meio tempo aconteceu o relacionamento do meu pai com sua secretária, da qual nasceu a outra criança. Penso que também percebi e adotei algo da vingança da minha mãe contra meu pai. Agora estou sentindo algo de novo, que está queimando, mas também posso passar por cima disso. Reflexão sobre inocência. Cal. Acabei de olhar o relógio, notei que a jornada de trabalho está terminando e verifiquei como me sinto bem disposto. Há pouco ficou gravada em mim esta frase sua, que os inocentes são perigosos. Ela se fixou muito fortemente e está trabalhando dentro de mim. Presentes para a mamãe. Cláudia, estou excitada e pensando em minha mãe por causa do tema atual. Wolfgang foi embora há pouco porque amanhã é o aniversário de sua mãe e ela vai viajar para lá. Minha mãe também faz anos amanhã e vou fazer o impossível para viajar para lá. Isto começou realmente ontem, quando você começa a chorar. Hellinger, presta atenção. Você pode imaginar que presentes poderá levar a ela deste curso. Seria uma excelente ocasião, mas é preciso que você avise antes para que ela saiba que você lhe levará presentes. Então você poderá se consolar e ficar aqui amanhã. De acordo? Cláudia ri. Algo assim eu ainda não tentei, mas de certo modo acho bom. Crises se resolvem com mais facilidade em seu extremo limite. Novo subtítulo. Robert. Estou um pouco inquieto porque tenho de chegar em breve a uma decisão sobre se continuo vivendo com meu filho e entrego minha casa. Hellinger. Isso é ainda muito prematuro. É no limite extremo que se supera uma crise. Fui uma vez diretor de uma grande escola. Lá, de vez em quando, aconteciam crises. Por vários dias eu ficava assistindo como fermentavam até chegar ao seu auge. Então eram rapidamente resolvidas. No auge, isso se consegue com muita facilidade. Robert, preciso tomar uma decisão sobre quando tomarei a procurar minha mulher. Ela me propôs isso, portanto, deseja contato. Mas há 3 meses não mantenho contato, porque não quis. Hellinger, espere agora até que possa fazê-lo. A vez é sua, mas de qualquer maneira faço contato. Robert, isso já está claro para mim. Só questiono o quando e o como. Hellinger, isso você vai perceber imediatamente quando chegar o momento. Mesmo quando já sabemos qual é a decisão correta, é preciso deixar primeiro que as forças se concentrem para a execução. Sinto grande dificuldade em esperar, disse Robert. E Hellinger falou: você realmente não é um guerreiro. Eles fazem isso. Durante uma guerra, quando acontecia um ataque, era necessário esperar que o inimigo chegasse a uma distância de 50 metros. Isso é muito difícil, justamente. É mais fácil
atirar quando ele ainda está a 1 quilômetro. Mas com que resultado? Constelação do Frank 2. A outra imagem. Frank. Tenho ainda uma pergunta sobre minha separação. Chamou minha atenção o fato de que, quando representei um pai numa constelação familiar, como há pouco nada Bridget, os filhos sempre ficavam com o pai. Isso tem algum significado para mim? Hellinger, não. Isso não tem significado para a sua relação com seus filhos, pois se tratava apenas da relação que estava sendo representada. O que acontece com você, nós não sabemos. Se quiser investigar, pode colocar sua família. Frank, eu bem que gostaria. Hellinger, então faça-o logo, ainda temos algum tempo. Frank, bem, fazem parte dela a mulher de quem me divorciei. Eu, os 2 filhos e Dagmar, minha parceira atual, que está aqui comigo. Hellinger, alguém esteve casado antes? Frank, Dagmar foi casada antes. Hellinger, preciso do ex-marido dela. E Hellinger coloca o homem, a primeira mulher, mãe do primeiro e do segundo filho, a segunda mulher, os 2 primeiros filhos, e o ex-marido da segunda mulher. E pergunta, como está o homem? E ele diz, quando minha atual parceira veio para perto de mim, isso me aqueceu. Sinto alguma falta de meus filhos. Hellinger, como está a primeira mulher? E ela diz, não sei dizer. O primeiro filho fala, na posição em que me encontro, não tenho nenhum contato com meu pai. Tenho também a sensação de que vou perder o contato com minha mãe e me mover na direção dele. Hellinger, chegue mais perto do seu pai para ver como é. O filho se coloca ao lado do pai. Primeiro filho, acho melhor assim, porque também ganho mais contato com a minha mãe. Segunda filha, aqui me sinto bem, mas preferia fazer algo por mim mesma. Primeira mulher, não estou confiando nos meus próprios olhos. Hellinger, coloque-se ao lado do seu irmão. Para a primeira mulher, ele diz, vire-se para fora, como é isso? Primeira mulher, é bom. Homem, para mim também é muito bom. Hellinger para a primeira mulher. Dê mais um passo à frente, que tal assim? Primeira mulher, é bom. Primeiro marido da segunda mulher. Nada tem a ver com tudo isso, mas ainda sinto tensões em relação à minha ex-mulher. A segunda mulher ri. Hellinger muda a configuração. Hellinger para Frank e Dagmar. Agora coloque-se em seus respectivos lugares. Você está bem aí? Segunda filha. Estou bem, mas sinto um pouco de irritação contra a segunda mulher. Hellinger. Sim, é claro. Naturalmente, você representa diante dela a sua mãe. Primeiro filho. Também sinto falta da minha mãe. Primeira mulher. Eu também estava curiosa para ver o que está acontecendo. Ela se virou de novo para a família. Hellinger, como é a imagem da família? Vista de longe. Primeira mulher. É mais completa. Frank, estou perplexo. Hellinger, esta é uma solução simples e clara. Está bem? Foi isso aí. Frank, depois que se sentou de novo, ainda não consigo compreender tudo isso. Subitamente visualizei algumas coisas. Alegre-se simplesmente com isso. Se você se alegra é o bastante. Frank, isso me deixa muito inseguro. Hellinger, alegre-se na insegurança. Há gente que não acha gosto na sopa enquanto não encontra um cabelo. Apesar disso, pode-se deixá-lo de lado e tomar toda a sopa. Está bem? É sempre o mesmo processo em você. A felicidade dá medo e traz responsabilidade. Frank, penso que tenho de esclarecer isso antes de assumir a responsabilidade. Hellinger, está claro, sua mulher está sendo puxada de volta para a Terra e o sistema dela e os filhos pertencem a você. Ela ficou muito aliviada ao perceber isso. Frank, sempre me senti culpado. Hellinger, eu também fiquei aliviado quando percebi isso. Fiquei contente por você. Aqui não há necessidade de falar de culpa. A dinâmica é a responsável, ela se desenvolve assim e está certa. Para o grupo ele diz, está bem? Vamos encerrar por hoje.